Então, continuando, pessoal, eu dizia, então como é que nós podemos fazer para facilitar a criação daquela planilha? Nós podemos usar uma tabela dinâmica, né? A ferramenta tabela dinâmica, como é possível utilizar? Nós podemos utilizar facilmente uma tabela dinâmica no Excel, utilizando essa opção da guia inserir, como eu fiz, e usar aqui tabelas, que são tabelas, né, formatadas, tabela dinâmica recomendada ou uma tabela dinâmica vazia, como é o caso da opção que eu estou mostrando para vocês, e é essa que eu utilizarei. Uma observação importante, para que a gente utilize uma tabela dessa dinâmica, o cursor tem que estar posicionado dentro da tabela onde tem os dados, em qualquer posição, como por exemplo aqui nessa célula com o primeiro dado inicial, no caso do exemplo que eu mostrei. E aí eu aperto o botão tabela dinâmica, o Excel ele vai então de forma automática selecionar selecionar todo o meu relatório. Então ele está selecionando da célula B4, que é essa aqui, até a L2068, que é a última linha desta coluna aqui, quer dizer, todo o meu quadrante. Ele também já traz como opção marcada a opção de criar a tabela dinâmica numa nova planilha, considerando que eu também poderia criar uma tabela dinâmica nessa própria planilha, mas a dimensão aqui na tela não nos permite trabalhar bem com isso. Então, sendo assim, nós simplesmente vamos clicar em OK aqui nessa tabela dessa janela de opções. E aí o Excel retornou um erro dizendo, como os dados de origem têm subtotais automáticos, ele não pode ser criado na tabela dinâmica, ok? No meu aqui tinha um subtotal que eu tinha colocado. Então eu desfaço aqui e eu tenho que retirar o subtotal. Talvez no arquivo que eu liberei para vocês, eu imagino que está sem subtotal. Nesse caso, esse erro não aconteceria. Mas de toda sorte, caso tenha algum subtotal, simplesmente eu venho aqui em dados, na opção aqui estrutura de tópicos, eu tenho aqui esse botão subtotal, né, marcado dentro da minha tabela, né? Eu vou remover os subtotais. Se tiver os subtotais, é só optar aqui nesse comando, né, esse botão aqui chamado remover dados, clique e ele retira o dado da tabela. Bom, sendo assim, agora eu vou tentar mais uma vez inserir uma tabela dinâmica. E volto aqui em inserir, né, o cursor onde eu disse que deveria estar dentro do nosso relatório. E aí eu vou fazer a opção. Ele vai abrir aquela janela com as opções que eu já disse, marcando todo o nosso relatório, né? E clique em OK. Isso. Sendo assim, então percebam que agora ele cria uma nova planilha, e o cursor está dizendo aqui, tabela dinâmica, que eu posso agora inserir dados na tabela dinâmica, e é isso que nós faremos. Bom, voltando lá no nosso exercício, então nós temos que criar algo, a sugestão é criar algo parecido com isso aqui, na medida do possível, né? Ou seja, eu tenho que ter uma planilha cujos dados de coluna diz respeito aos nossos órgãos e de linha diz respeito aos GNDs, tá? Lembrando que a informação referente à categoria econômica, que é isso aqui, corrente ou capital, nós não temos ela informada aqui, mas eu já tinha explicado isso em sala de aula. Para que eu reconheça as categorias econômicas, basta eu somar os respectivos GNDs, já que não existe GNDs que ele seja comum à categoria corrente ou capital. Portanto, se eu tenho o GND1, que é pessoal, juros ou outras despesas correntes, DC, obviamente eu estou falando de categoria econômica corrente. Assim como os investimentos, as inversões financeiras e amortizações, elas somam a nossa categoria de capital, ou categoria econômica capital. Ok? Eu consigo compor desta forma. Então, voltando, como é que eu reproduziria algo parecido com isso aqui? Vamos lá. Uma dica. Primeira coisa, eu vou selecionar o órgão para que ele apareça aqui na tabela dinâmica. Gente, tabela dinâmica nada mais é do que uma tabela automática em que ela agrega as informações de um relatório em que tem dados, ou vários dados, né? Eles estão lá dispostos de uma forma ordenada, e se eu quiser
tabelas resumos de forma, por isso que chama dinâmico, porque ela pode mudar, é só arrastar as informações, os seus campos de um lado para o outro, que ela vai modificando a tabela, e ela é uma forma de obter essas informações bem fáceis, né? Ou seja, sem muito trabalho. Como é que eu faria? Então, primeira coisa, eu vou dar a dica, eu vou organizar aqui os GNDs, né? Então eu coloco aqui os GNDs, cliquei, como é que eu faço? Eu só marquei aqui, ó, na opção GND tem uns quadradinhos aqui para eu marcar um score, quer dizer, selecionar o campo. E esses campos aqui são aqueles que estão lá no outro relatório, ele trouxe automático, porque ele leu a primeira linha do nosso relatório e já associou essa primeira linha como sendo o título das informações, e é o que é isso que corresponde mesmo. Então, no caso aqui do nosso título lá, GND, eu marquei aqui, eu marco aqui. Quando eu opto aqui, ele automaticamente atribui como detalhe de linha o nosso GND, como eu fiz aqui. Eu posso também marcar outra informação, que no nosso caso seriam os órgãos, né? Se eu clicar o campo órgão. Lembrando que nesse caso, o campo órgão, se eu marcá-lo, ele vai... Se eu marcar o campo órgão, o que vai acontecer com ele? Ele também vai dispor aqui nas linhas, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero que o campo órgão sejam relacionados nas colunas. Então, nesse caso, ao invés de eu simplesmente marcar um score aqui, eu vou arrastar esse campo, clicando no botão direito e arrasto, e solto ele bem aqui no campo de seleção das colunas, como eu estou fazendo aqui, solto. E aí ele marcou automaticamente à disposição dos meus órgãos, tá vendo? Dos meus órgãos, que eu quis dizer dos órgãos que compõem o nosso relatório. Viu como é bem fácil? Bom, aí nesse caso eu já estou fazendo algo que está parecendo com isso aqui, né? Só que tem um detalhe, está faltando alguma coisa, está faltando algum ordenamento aqui na tabela, que na nossa tabela, até para facilitar, né? Ela começa com defesa, depois vem educação, saúde e integração, mas aqui ele está na sequência numérica do código. 26.000, Ministério da Educação, 36.000, Saúde, e assim sucessivamente. Então, como é que eu faço para reordenar? Para reordenar, simplesmente eu clico aqui no campo onde está o título do campo e arrasto ele, como eu estou fazendo aqui, marcando o botão direito, para onde eu quero. Nesse caso aqui, eu estou transferindo o Ministério da Defesa para a primeira coluna, como está lá no nosso relatório, ó, Defesa. Quando eu fiz isso, aí ele reordenou Ministério da Defesa, depois ficou Educação, Saúde e Integração, na mesma sequência que aqui está, para ficar fácil depois de eu analisar esse relatório. Bom, agora só nos resta os dados, tá certo? Então, com quais dados nós vamos trabalhar? Bom, como eu disse, no nosso exercício, esses dados em que eu vou trabalhar, ele responde a essa primeira questão aqui, que é qual é a informação a informação que eu devo marcar, que são a informação de que tipo de fase da execução eu estou dividindo pela dotação, que está me dando uma série de percentuais em que eu vou comparar com essas respostas e dizer qual que é o campo certo. O enunciado está me dando 3 opções: crédito empenhado, liquidado ou valores pagos. Então vamos começar com crédito empenhado, ok? Então, para isso, eu vou marcar aqui, ó, o empenhado, eu vou arrastar ele para o campo valores, lembrando que esses campos, dotação inicial, créditos adicionais, até aqui o pago, são campos não de informações, como é o caso desses, que trazem dados de informações, e sim campo de valores. E os campos de valores, eles devem ser colecionados aqui nesse campo, chamado soma valores. E é o que eu farei agora. Então, eu disse que vou primeiro experimentar trazer os valores empenhados. Farei aqui, ó, créditos empenhados. Melhor dizendo, antes de fazer isso, pessoal, na verdade, eu vou criar, antes de mais nada, eu vou criar uma tabela dinâmica que diga respeito às dotações autorizadas. Mas também eu posso fazer isso depois. Vamos dar continuidade ao que eu estava fazendo. Vamos criar realmente a tabela referente aos valores empenhados. Então, vamos arrastar para cá a tabela, o dado, né? E soltar aqui no campo valores. Quando eu faço isso,
o que a tabela dinâmica fez? Ela trouxe para cá, claro que está precisando de uma formatação, ela trouxe os dados referentes ao saldo empenhado. Tá vendo aqui, ó, soma de empenhado. Ele trouxe aqui para cá, automaticamente. Aquelas 2.060 e poucas linhas do nosso relatório, ó, tá vendo? 2.063 linhas, ele trouxe a tabela dinâmica, colecionou aqui, somado, agregou automaticamente, ainda somou o total para nós. Muito fácil, né? Bom, para formatar melhor a apresentação desses números, a gente pode fazer assim, a gente marca todo o campo numérico, como eu fiz aqui, clique no botão direito, e nessa opção configuração do campo valor, marquem, o Excel vai abrir essa janela de opções e eu vim aqui em formatar número e formato. Aí eu vou usar esse modelo aqui, ó, contábil, tá? Número contábil, fazendo isso, eu marco aqui e digo ok. Aí percebam que o número, então, deu certo, né? Ele ficou com a formatação. Bom, então o que a nossa tabela dinâmica está nos apresentando? Ela está apresentando, por Ministério e GND, os valores, né, os valores totais por cada ministério, quanto que foi, no caso aqui, ó, eu optei por empenho, né, soma do empenhado, quanto que foi empenhado em cada GND por ministério. Então, exemplo, ó, o Ministério da Defesa empenhou 51,2 bilhões de reais em pessoal. E assim sucessivamente, tá? Pois bem, mas o nosso enunciado, deixa eu botar aqui, ó, ele pede para que eu compare um dos valores da execução com a dotação autorizada. Então, para isso, eu preciso também das informações inerentes à dotação autorizada. Como é que eu faço? Eu gero uma nova tabela dinâmica. Então, eu vou dar uma dica. Como é que eu faço para gerar uma nova tabela dinâmica com essa estrutura sem precisar fazer tudo de novo? Simplesmente eu clico aqui, ó, clico aqui nesse campo para que ele selecione, eu seleciono toda a tabela dinâmica, essa criada, como eu criei aqui, marquei toda ela, marco Ctrl C, que é de copiar, colo aqui embaixo, e colar, Ctrl V ou colar, né? O que ele fez? Ele replicou a tabela do jeito que aqui estava. Só que agora eu quero que essa minha segunda tabela dinâmica não trate de soma de empenhado, e sim que ela trate da dotação autorizada, porque é sobre essa comparação que eu quero fazer. Então, como é que eu farei? Bom, se eu clicar no cursor aqui, dentro da segunda tabela, eu posso trocar o meu valor. Em vez de tratar do empenhado, eu desmarco aqui, ó, e percebam que ele apaga, e trago para cá a informação que eu quero, que no caso aqui eu quero a informação do valor autorizado, que é a dotação autorizada. E aí, então, agora eu tenho aqui uma tabela com soma do empenhado e a soma do autorizado, que agora eu já posso, então, dividir um valor por outro. Só lembrar de formatar também o número aqui para facilitar, né, a gente identificar essa informação com mais facilidade. Clica aqui no botão direito, né, no campo, marco todos os campos, como eu fiz, ó, marco todos eles. Botão direito, configurar valor, formatar o número, contábil, ok, ok, pronto. Também deixei os números de uma forma mais fácil de identificarmos aqui o resultado. E aí nós temos, então, uma tabela dinâmica com um valor empenhado e autorizado. Agora eu preciso criar um resultado de comparação, porque comparação que eu digo assim, o quanto que eu empenhei em relação ao que foi autorizado. Um modo fácil e mais funcional de fazer isso. Bom, nesse caso, eu também agora vou criar uma terceira tabela, só que essa tabela, pessoal, não é dinâmica. É simplesmente uma tabela de cálculo. Então, para fazer isso, quando eu quero copiar uma tabela dinâmica, eu marco toda a tabela. Isso, quando eu faço dessa forma, eu copio a tabela dinâmica. Se eu quiser só aproveitar alguns dos campos, então eu marco os campos que eu quero aproveitar. Aqui nesse caso aqui, eu vou pegar a partir do rótulo de linha, como eu estou fazendo aqui, quer dizer, eu estou descartando essa primeira linha que mostra a soma na tabela dinâmica, descarto ela e venho até aqui o final, onde está o total geral. Realizada criada essa nova
criada essa nova tabela, ou melhor, marcada essa tabela, selecionada a tabela, eu poderia copiar e passar para baixo. Mas antes de fazermos isso, eu vou fazer uns ajustes aqui. Quais sejam? Eu estou observando que tem dados vazios aqui, que isso não nos interessa. Ou também que aqui, ó, por exemplo, tem o valor da reserva de contingência e que na nossa tabela, ó, veja bem, o enunciado não está tratando da reserva de contingência, ele só traz os grupos 4, 5 e 6. 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. E aqui ele está trazendo a reserva de contingência que não faz parte do nosso exercício. E nem esse campo vazio. Então eu vou tomar o cuidado de excluir isso aqui. Como é que eu faço? Eu marco aqui no campo coluna, né? Eu venho aqui, ó, no rótulo de linha, melhor dizendo, das minhas tabelas dinâmicas e desmarco aquilo que eu não quero que apareça na tabela dinâmica. Como eu fiz, ó, eu tirei o GND9 e o campo vazio. Aí ele some daqui, faço a mesma coisa na tabela de baixo, tá? Cuidado que temos que ter. Pronto. Aí ele redimensiona automaticamente. Bacana, não é isso? Legal. Agora sim, aí eu vou marcar uma parte da minha tabela que eu quero replicar. Lembrando que isso aqui não é uma replicação da tabela dinâmica, porque eu não marquei toda ela. Eu só quero aproveitar esses campos aqui embaixo. Então eu marquei o Ctrl C, Ctrl V. Veja que não é tabela dinâmica, porque se fosse tabela dinâmica, apareceria essa janela de opções aqui, como eu marquei aqui o campo. Quando eu marco e aparece a janela de opções, é uma tabela dinâmica. Se eu marco aqui simplesmente e ela some, porque não é uma tabela dinâmica. Mas eu fiz propositadamente não ser, porque eu quero tratar os dados. E tratar, mover matematicamente aqui uma tabela dinâmica é mais complexo. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar essa terceira tabela para fazer as minhas comparação de razão, né? A minha razão de quanto que eu empenhei, no caso, com o valor autorizado. Mas antes disso, eu vou deixar minha tabela, como eu disse, o mais próximo possível disso aqui. O que está faltando aqui nessa nossa tabela, que eu estou criando aqui no Excel? Está faltando as totalizações por categoria econômica. Eu disse que quando eu somo a GND 1, 2 e 3, eu tenho a categoria econômica corrente. Se somar o 4, 5 e 6, eu tenho a categoria econômica capital. Então eu posso botar isso aqui manualmente. Como? Insiro uma linha, né? E aqui eu venho aqui na opção inserir uma linha. E eu digito aqui, ó, T de total, né? Total corrente, ou cor, né? Para ficar igual, tanto faz. E aí eu coloco a fórmula de somatório, né? Soma essas três linhas aqui referente ao GND 1, 2 e 3, né? Lembrando aqui, só para destacar, boto negrito, Ctrl N, né? E eu tenho aqui então o somatório total de corrente. O mesmo eu vou fazer para capital. Puxo para cá. E para facilitar, como ele está somando as três linhas aqui, eu posso simplesmente copiar isso aqui, ó, copiar essa linha e botar bem aqui o meu total. O que eu fiz? Esqueci de trocar isso aqui para capital, né? Total, capital. Quando eu copiei, o que eu fiz? Eu trouxe a fórmula para cá. Como essa fórmula aqui estava copiando as três superiores, a fórmula aqui também vai somar, aliás, está somando as três superiores, essa fórmula também soma as três superiores aqui, tá? Isso quer dizer que ele está somando o investimento, investição financeira e amortizações. E aí, qual é o total realmente gasto? Total geral. Total geral. Total geral nada mais é do que o total geral que diz respeito a esse total aqui, ó. Esse total nada mais é do que o somatório de despesas correntes com o somatório de despesa capital. Então, eu vou somar aqui, ó, esse total de despesa corrente mais despesa de capital. E aí eu tenho meu total geral, beleza? Isso aí, pessoal. Tá quase lá. Arrasto, né, para copiar a fórmula para todas as colunas. E aí me resta agora estabelecer a relação matemática para que eu possa compor as minhas razões, que é essa relação bem aqui, ó. A fase da execução que eu quero estabelecer o percentual dividido pela totação autorizada vezes 100. Perfeito? Nesse caso, o que eu faço? Eu digo aqui, ó, igual a célula que eu quero comparar com a dotação autorizada. Então, a comparação
o empenho, que seria a célula B5, que é essa célula bem aqui, ó, B5. Então, eu vou digitar aqui, ó, B5, dividido pela dotação autorizada, equivalente à mesma célula, que no nosso caso aqui é B19. Então, B19. Ok? Estou dividindo a célula B5 pela célula B19, na prática. Empenho sobre dotação autorizada. E aí, eu multiplico, evidentemente, eu tenho que multiplicar por 100 para me dar em valor percentual. Mas tem um macete no Excel. Em vez de eu multiplicar por 100, eu altero o tipo de número, né? Que aqui está em reais. Eu posso escrever simplesmente clicando aqui no botão percentual e ele calcula automaticamente, né? Nosso exercício aqui, ele pede que essa magnitude, ela seja... a magnitude, ela seja em percentual, mas com uma casa decimal após a vírgula, tá? Só lembrar de fazer isso. Aqui está sem casa decimal. E como é que eu resolvo isso? Eu coloco uma casa aqui, acrescentando nesse botão de aumentar casas decimais. Eu clico aqui uma vez e aí ele aqui nos colocou no padrão das respostas que queremos, ó, em percentuais com uma casa após a vírgula. Pessoal, como é que eu resolvo isso aqui? Então, como é que eu faço? Eu posso simplesmente replicar essa coluna, né? Essa coluna que eu digo, essa formatação aqui, ó, que é essa fórmula, para todas as demais colunas, beleza? Então, eu simplesmente arrasto o cursor para cá e arrasto para cá. Olha aí. Agora sim, aí eu tenho condições de saber se esses percentuais respondem às minhas questões. Como é que eu vou fazer isso? Bom, agora, quem é A? Porque eu não sei ainda. É o valor empenhado, como é uma das opções aqui, ó, A. É o valor empenhado, é o crédito liquidado ou valores pagos? Bom, se isso aqui for valor empenhado, o percentual que aparecer aqui em B, ou seja, nessa coluna lá naquela resposta, ela deverá existir no meu conjunto de opções. Por exemplo, o B equivale a defesa, o quanto que a defesa está gastando com o pessoal. E aqui ele me dá assim, ó, em relação a fase de execução corresponde a 99, 100, 89, quantos por cento? No caso aqui, ó, tá dizendo, eu gastei 99,8% de pessoal com o Ministério da Defesa, gastei no caso do empenho, empenhei. O órgão lá empenhou 99,8% da sua dotação, que eu dividi o empenho por dotação, né, e botei em termos de percentuais. Quanto que isso aqui eu fui empenhado? 99,8%. Então, a opção B, a sugestão é, existe uma hipótese dela ser 99,8%, né? A opção B. Existe essa opção? Olha, existe aqui, ó. Então, há uma grande chance do item A dizer respeito aos valores empenhados, porque eu achei uma resposta. Mas para certificar se isso está certo, eu vou pegar uma segunda opção aqui, é o C. No caso educação, ó, essa célula C aqui na nossa tabela diz respeito ao gasto com educação com investimento. Será que esse valor corresponde educação, né, com investimento, que é essa célula bem aqui? Será que essa célula corresponde a um percentual existente aqui? Vamos lá, 64%. Existe essa opção aqui? Aí eu busco aqui, ó, pessoal, eu vi que ela não existe. Ora, se não existe, então não dá para dizer que isso aqui diz respeito a valor empenhado. Não serviu. E agora, como é que eu faço? Estou eliminando aqui a possibilidade de A ser crédito empenhado. Eu vou passar para a opção liquidado. Tá ok? Vou fazer essa opção. E como é que eu faria isso? Eu preciso mudar essa tabela dinâmica? Não, porque ela é autorizada, ela se mantém. E esses cálculos? Esses cálculos já estão montados.
A única coisa que eu preciso mudar é essa tabela dinâmica primeira, porque aqui diz respeito ao valor empenhado. E eu não quero mais empenhado. Agora eu quero testar se o valor é o liquidado. Como é que eu faço? Eu vou fazer tudo de novo? Não, é muito fácil agora. Já montei. A única coisa que eu preciso fazer é trocar o valor que estava ali empenhado para a opção de liquidado. Arrasto para cá. Perfeito? Nesse caso, formatem se quiser, já que o percentual, ó, eles aparecem aqui de novo. Ó. O nosso Excel já refez o cálculo automaticamente. Então vamos lá de novo. Vou comparar. Será que isso aqui diz respeito ao valor liquidado? Então quanto que nós temos na célula B, que é de pessoal defesa? 99,8. Existe essa opção? B? Existe. 99,8. Beleza. Mas o outro também existia. Na opção C, investimento em educação. Quanto é que está dando aqui? Investimento em educação. Que é essa aqui, ó. Investimento em educação. 53,2 de liquidado. Existe isso? Que é o item, no nosso caso aqui, C, né? 53,2. Existe essa opção? Não existe. E, pessoal, também não diz respeito, então, a os valores empenhados. Aí eu vou ter que ir para a terceira opção. E terceira e última. Portanto, como só tem 3 opções na A, e eu já percebi que não é crédito empenhado nem liquidado, ora, só pode ser pagos, senão o enunciado estaria incorreto. Então eu estou marcando aqui os valores pagos. E agora eu vou me certificar se a tabela diz respeito a esses números. E obviamente que provavelmente eu vou achar agora a resposta de cada um deles. Como é que eu faço para trocar esse valor para comparar agora com os pagos? Eu troco aqui, ó, desmarco o liquidado e marco na minha tabela dinâmica o pago, arrasto para cá. Quando eu faço isso, ele muda de novo aqui, ó, mudou automaticamente. Eu já percebi que a célula B não me permite confirmar se o valor é esse, porque ela sempre dá o mesmo saldo para todas as opções, 99,8. E vamos na segunda aqui, ó, investimento em educação, C. C diz respeito a investimento e educação. Então, investimento e educação, 43,3%. Será que existe essa opção? Item C? Também não. E aí, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada? Deixe-me ver aqui. Ver se está certo. Eu coloquei o valor pago, né? E estou comparando os valores pagos, investimento em educação. O item C é isso mesmo? Educação e investimento. Então, educação e investimento. Está comparando dotação autorizada. Será que tem algum problema na minha formatação? Soma dos pagos, aqui está. Ok. Pessoal, eu chequei aqui, eu descobri que a minha fórmula eu não ia achar nunca mesmo, porque tinha um errinho aqui na hora que eu repliquei aqui os percentuais. Aí quando eu arrastei aqui, por exemplo, total corrente, ele está dizendo que o total de corrente, na verdade, são os investimentos, porque eu simplesmente arrastei a célula. Como é que eu vou corrigir aqui minha tabela, né? Esse percentual aqui não é o somatório de corrente, né? Por exemplo, o somatório de investimentos aqui não é, ele está buscando inversão financeira, está na célula errada. Então, eu tenho que suspender aqui, ó, comparar, na verdade, a célula B8 com a B22. É um cuidado que nós temos que ter, de saber se a comparação está dentro da célula correta. Tá vendo? Replico para cá, estou corrigindo aqui e trago para cá, né? Que esses totais estavam incorretos. Agora, imagino que está certo. Beleza. Bom, como é que eu calculo o total de correntes? Não existe essa coluna aqui, porque eu não somei. Então, o que eu faço? Eu faço isso na mão. Ó. Soma essas... eu vou somar as células B5 a B7, né, que é 5, 6 e 7, que corresponde a pessoal, juros e ODC. Então, eu somo B5 a B7
e divido essa soma pela soma das autorizações respectivas, B19 a B21. Então, B19 a B21. O que acontece? Soma tal e tal. B19, B21. Ah, esqueci de botar B ali, né? Na fórmula. Bom, B21. Isso. Ok. Vou botar em negrito aqui para ficar destacado. Como eu coloquei a fórmula e a fórmula obedece a distância simétrica, eu posso puxar para cá, né? E essa coluna aqui, essa linha diz respeito ao meu total de despesa corrente. Aí eu simplesmente posso copiar daqui para cá e eu tenho aqui o total da minha despesa de capital. Faltou aqui meu somatório de totais, né? Aí eu só copio, mando aqui, mas é melhor não fazer assim não, né? Eu tenho que dividir, melhor dividir, ó, B11 por B25 aqui, né? Que aí eu tenho sobre os totais, B11 dividido por B25. E aí eu tenho o meu percentual de execução total aqui no Ministério da Defesa. E eu replico para os demais. Pronto, acho que agora eu corrigi. Voltando lá, pessoal, eu dizia, item C, investimento e educação. Bom, se o valor é pago, eu tenho que achar o item equivalente. Quanto é que está dando investimento e educação? 16,1. Existe essa opção? Item C? Ah, tá aqui. Beleza? E aí, pessoal, é só seguir. Vocês vão perceber que exercício, vou buscar o próximo, mais um. Item D, que é saúde, outra despesa corrente. Item D, saúde, outras despesas correntes. Está dando 89,2. D, 89,2. Tem essa opção? Tem, tá aqui. Ok, pessoal? Então, se vocês seguirem, né? Olhar essa tabela, é só achar esses percentuais, né, respectivos, que vocês vão achar qualquer resultado. Por exemplo, vou pegar mais um aqui aleatório, ó, item F, que é o total corrente, total somatório dos órgãos. Quanto que isso dá em percentual? Corrente, 89,5. Cadê essa opção? Item F. 89,5, aqui. Tá certo? Isso é assim que se resolve essa questão que o pessoal achou mais difícil. Ela é realmente um pouquinho mais complicada, daria mais trabalho para montar. E uma dica de como montar, ok? Essa questão número 4 com esses percentuais. E assim você termina respondendo as demais. Está respondida essa questão. Uma outra dica que eu posso dar aqui, ó, com aquela montagem que eu fiz lá, eu posso fazer outras coisas. Vamos ver se eu consigo dar a dica aqui na questão já a partir daquela tabela. O enunciado diz, Adalberto Chiavenato, né, melhor dizendo, né? É um livro que traz sobre iniciação à administração geral, né, bem já conhecido. Ele diferencia eficiência e eficácia como sendo o primeiro modo de desenvolver a atividade de modo correto, enquanto que, no caso, eficácia busca esse desenvolvimento de modo correto a fim de se atingir certo objetivo, tá certo? Então, nesse contexto, suponha-se que a realização da despesa será considerada eficaz quando seu percentual de execução, quer seja empenhada ou liquidada ou paga, quer dizer, depende da qual fase de execução, for superior a 50% da dotação autorizada. Por sua vez, será considerada eficiente quando o percentual for maior que 75% da dotação autorizada. Veja, sempre comparando a dotação autorizada. Então, o enunciado está dizendo o seguinte, qualquer fase de execução que você estiver comparando, ultrapassou 50% da execução em relação à dotação autorizada, considerada eficaz. Acima de 75%, considerada eficiente. E ainda assim, será considerado excelente, ou seja, alcançará a excelência aquele que executar mais de 85%. Então, com base nessa contextualização e ainda nos valores pagos comparados com a dotação autorizada, então ele está dizendo, ó, valores pagos, aí a gente aproveita essa tabela, ó, já está aqui, ó, valores pagos, se não tivesse eu só trocaria, né, a tabela dinâmica. Os valores pagos, comparado com a dotação autorizada dos órgãos pesquisados, marca a alternativa correta. Aí vamos lá. A gente tem que olhar qual que é a correta. O valor pago com outra despesa corrente no Ministério da Educação atingiu grau de eficiência de excelência.
Não, grau de eficácia e de excelência. Ora, se atinge o grau de excelência, que é 85%, obviamente vai alcançar a eficácia. E também ser eficiente, né? Então vamos ver se ele atingiu mais que 85%, já que ele está dizendo que atingiu o nível de excelência. Então vamos lá. Outra despesa corrente do Ministério da Educação, está aqui. Outra despesa corrente do Ministério da Educação, total é esse aqui, 86,2%. Essa questão é certa, então está aqui. Já vi de cara que ela está correta. Se eu observar as demais, né, pode ser que eu enxergue, não, com certeza ela deverá estar incorreta. Vou aqui testar a segunda. O valor pago das despesas com investimento no Ministério da Defesa atingiu com folga o grau de eficácia. Eficácia é mais que 50%. O valor pago com investimento no Ministério da Defesa. Quais foram os investimentos do Ministério da Defesa? Defesa e investimento, 42,6%. Ela está errada, porque não passou de 50%. Perfeito? Com certeza, se vocês observarem as demais questões, elas estarão erradas. Então, já vi que a resposta certa é essa aqui, ó. Valor pago contra despesas correntes, Ministério da Educação, atingiu o grau de eficácia e excelência. Percebam, pessoal, que todas as questões elas vão se basear nessa comparação. Você comparar índice com outro para perceber o grau de execução em relação à dotação autorizada. É o caso da questão 2. Considerando o nível de execução do crédito liquidado, agora eu tenho comparado o liquidado e não mais o pago, como eu estava fazendo até então. Então vamos lá. Liquidado. Como eu tenho pago, para trocar para liquidado, basta desmarcar aqui e marcar o próximo. E aí eu tenho os percentuais já alterados. Bom, nesse caso, assim, identifique corretamente o que o gráfico abaixo representa. Eu tenho que achar a distribuição percentual que isso aqui represente, que tem que ser o primeiro item, 72,6, 77,7, 90, 52,5. Vou procurar algo que tenha essa sequência, né? Não precisa ser exatamente nessa ordem, mas que tenha esse número. Primeira coisa, vou procurar 72,6. De cara eu bati o olho e já achei aqui, ó. 72,6, né? E já achei a resposta fácil. Aqui. Ele diz respeito a 72,6. O quanto que o Ministério da Defesa gastou com outra despesa corrente, sucedido o quanto que o Ministério da Educação gastou com outra despesa corrente, o quanto que o Ministério da Saúde gastou com despesa corrente e o quanto que o Ministério da Integração Nacional gastou com despesa corrente. Tá certo? Nessa sequência aqui. Gastou, ou seja, liquidou. Os créditos liquidados no GND1 não é. Os créditos liquidados no GND4 não é. Os créditos liquidados no GND3, respectivamente, Ministério da Defesa, Educação, Saúde e Integração. Ministério da Defesa, corrente, Defesa, Educação, Saúde e Integração. Resposta certa é essa aqui. A outra fala GND4 errado, os créditos liquidados totais estão errados. Tá vendo? Montada essa planilha aqui, as respostas saem fácil. E aí, a número 3. Comparado o nível de execução do crédito empenhado conforme o seguinte modelo de participação do crédito empenhado do órgão com relação ao total empenhado de todos os órgãos. Olha só. Então, ele está comparando o nível da execução do crédito empenhado, percentual de participação do crédito empenhado do órgão, quer dizer, de um órgão tal, com relação ao total de todos os órgãos. Tá certo? Ou seja, eu sigo essa forma. Crédito empenhado do órgão, somatório do órgão. Identifique corretamente o que gráfico representa. Ele está com uma pergunta anterior. Qual o GND, se é do total, se é da categoria econômica, esses percentuais. Eu tenho que comparar. Como é que eu faço a comparação? É o quanto tal coisa de um órgão representa sobre o total. Tá certo? Sobre o total de órgãos. Então, como é que eu comparo isso? Agora a comparação é diferente, pessoal. A comparação agora é diferente. Como é que eu faço essa questão aqui? Não é simplesmente olhando para essa percentual, porque isso aqui, esses percentuais não está comparando, ele está fazendo uma análise dentro do próprio órgão. Dentro do próprio órgão não, está comparando simplesmente cada célula dessa com o total autorizado. Eu não estou fazendo uma comparação de um gasto que foi realizado dentro do órgão. Mas ele já está me dando a dica aqui, ó, que o total foi do crédito empenhado. Como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver com minha própria tabela dinâmica. Então agora, ó,
eu vou usar essa tabela dinâmica aqui, ó, não de soma do liquidado, mas e sim agora soma do crédito empenhado, né? Então, meu crédito eu vou trocar aqui para empenhado. Vou aproveitar essa tabela primeiro dinâmica aqui. Vou passar para cá, aí eu tenho os totais empenhados. Só que tem um detalhe, agora eu tenho que fazer, ó, uma comparação do crédito empenhado, que é o que está aparecendo aqui, mas em termos percentuais, em relação ao somatório dos créditos empenhados dos 4 órgãos. O que é o somatório? Eu tenho que comparar essa célula com esse somatório, que é o total de tudo que foi gasto em relação ao somatório dos órgãos. Quer dizer, eu estou comparando cada item desse aqui, cada um desses, com esses totais respectivos dessa coluna. Como é que eu faço isso? Eu poderia também criar uma equação, né, aqui embaixo, em que eu poderia comparar através, né, mudar a fórmula aqui, comparar essa com essa coluna, comparar essa com essa coluna e assim sucessivamente. Mas também tem outra dica. A própria tabela dinâmica do Excel, ele me dá essa opção de eu poder comparar a célula da linha com o total da linha. Eu posso fazer isso. Como? Eu clico aqui no botão direito e digo aqui, ó, mostrar valores como percentual do total de linhas. Total de linhas. Ou melhor, desculpa, nesse caso aqui é o percentual do total de colunas, porque eu estou comparando esse número com o total da coluna. O total da coluna é isso aqui. A informação que eu quero é essa informação aqui, ó. Clico aqui e aí ele já me dá o total, tá vendo? Comparou os totais em termos de percentuais. Ah, que legal, foi. Então ele vai me dizer aqui o seguinte, ó. Isso aqui corresponde ao quê? Vou tentar achar um 58%. Não achei. Né? Aqui. Eu acho, deixa eu ver como é que eu montei isso aqui. Será que eu marquei certo? Bom, nesse caso aqui, vejam que o meu total aqui, total geral, ele está somando esse percentual aqui, ó. Ele está dizendo, ah, somado aqui vai dar 100%. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, ele não está fazendo o que eu pedi, né? Por quê? Porque aqui teria que ser 100% aqui. Eu acho que eu fiz errado. Vamos lá tentar de novo. Mostrar valores, total de linhas. Ah, agora sim. Agora sim. Agora que ele, então, comparou corretamente. Ele está me mostrando, ele está comparando o quanto que isso aqui representa, cada um desses, em relação a esse total. É isso que eu queria. Perfeito. Porque se eu somar esses valores aqui, ó, ele vai ter que dar 100%, tá? Cada um dessas linhas aqui, se eu somar, vai ter que dar esse total aqui. Beleza. Gente, agora eu preciso encontrar uma relação com esses percentuais. Bom, vejam que esses percentuais aqui estão com magnitude de nenhuma casa após a vírgula, não é isso? Tá certo? Aí eu vou por aproximação. Por exemplo, eu vou tentar achar um 58 aqui. Se eu procurar, ó, achei aqui, ó, um 58,5, que é aproximadamente esse 58. Aqui parece, né? Vamos achar outro. 2, achei um 2,11 na mesma linha. 32, achei esse 31,7, que é próximo. 8, achei esse 7,68. Ah, só pode ser essa linha, né? Já que não tem outros números que não se aproximam. Então eu já achei aqui o resultado, ó, para esse enunciado. Isso aqui corresponde sequencialmente na seguinte ordem. Já achei que isso aqui corresponde aos gastos empenhados com GND3, outra despesa corrente, na seguinte sequência. Então vamos lá. A faixa azul do meu gráfico de pizza, a parcela azul, que é de 8%, corresponde ao Ministério da Defesa. O 2, que é o vermelho, 32%, corresponde à educação. O 3, que é o verde, corresponde à saúde. E o 4 aqui, que é o roxo, corresponde ao Ministério da Integração Nacional. Então, vamos lá. A resposta certa é GND3. Os créditos empenhados correspondem ao GND3, respectivamente, ao Ministério da Defesa, certo? Educação, certo? Saúde, certo? Integração Nacional. Está aqui a resposta certa. Beleza, pessoal? Bom, com base no que eu já disse para vocês, eu vou deixar a questão 5 para vocês trabalharem aí. Estou imaginando que essas dicas foram suficientes para
facilitar a resolução do exercício. No mais, eu estou à disposição. Boa sorte a todos. Um abraço.